Boa noite Concórdia, boa noite grande região da Malc. Hoje é dia 13 de maio de 2020 e nós estamos chegando aqui pela Unimed em Concórdia com mais informações sobre a propagação do Covid-19, sobre essa luta que estamos vivenciando em nossa cidade, em nossa grande região, para conter, esse vírus que preocupa muito o setor da saúde e também preocupa cada um de nós, cidadãos concordienses da região. Obrigada pela presença de todos que já estão conosco, aqueles que ainda irão chegar. Vocês são bem-vindos para participar, interagir conosco, fazer as suas perguntas, tudo que vocês tiverem de dúvidas, talvez os nossos médicos conseguirão responder ainda nesta noite ao vivo para vocês. Boa noite a todos que já estão conectados com a gente. A Neivete, que nos dá boa noite, que diz adora ganhar conhecimento, obrigada. A Lorena também está com a gente, boa noite, Lorena. A Silvia está conosco. Ao Bruno Sangói também, que já está dando as boas-vindas. A Margê, enfim, sejam todos bem-vindos. Aos poucos a gente vai conversando com cada pessoa que estará conectada com a gente nos próximos minutos. Queridos amigos da Unimed em Concórdia, nesta noite nós temos 3 convidados especiais para a nossa transmissão ao vivo. Vamos começar então com o Dr. Fernando Buzetto, que é ex-presidente da Unimed Concórdia, é médico cooperado da nossa cooperativa e também é médico intensivista. Está com a gente para nos ajudar a entender melhor esse Covid e ajudar toda a comunidade. Dr. Fernando, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo esse live da Unimed sobre um assunto tão importante e tão atual que estamos vivendo. Obrigada por ter aceito esse desafio, doutor? Falar ao vivo não é para todos, E ainda mais sobre esse assunto, Que é tão desafiador todos os dias para vocês médicos. Obrigada. Obrigado. Muito bem. Dr. Fernando está com a gente também para recepcionar o nosso outro convidado da transmissão, ao vivo da nossa Unimed, que está diretamente da tenda de triagem aqui do município de Concórdia, dessa central de triagem que foi montada para triar os pacientes com sintomas respiratórios. Ele que também é médico cooperado Unimed e também é médico cardiologista intervencionista, reconhecido no Brasil por esse trabalho de hemodinamicismo, não é? Dr. Fernando Bernardi, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Karine, boa noite, Fernando, boa noite a todos os ouvintes, a todo mundo que está acompanhando essa nossa live, e é muita satisfação de poder estar aqui discutindo esse assunto que é muito importante e que tem mudado a nossa vida nessas últimas semanas. É verdade, mudou todas as coisas, não é, doutores Fernandos? Mudou tudo, mudaram os nossos hábitos, mudou a nossa rotina e principalmente a de vocês. E pelo que a gente está vendo nessa noite, doutor Fernando, você está paramentado com todos os EPIs necessários? Você está na tenda de triagem agora? Sim, eu estou aqui na tenda de triagem, que foi uma tenda montada pela prefeitura, aqui à frente do hospital, para ajudar um pouco a diminuir o movimento de pacientes com sintomas respiratórios dentro do hospital. Então, a gente está fazendo um trabalho voluntário, a gente sempre está em 2 médicos aqui, toda uma equipe de enfermagem. Então, estou paramentado, agora eu tirei a máscara, tirei gorro, o óculos, enfim, para poder participar. Então, aqui eu me afastei um pouco da tenda. Estou ainda aqui dentro dela, ela é bem grande, mas tirei os EPI para a gente poder conversar um pouco melhor. Então, senão eu estaria com máscara, gorro, face shield, enfim, com todos os cuidados, porque aqui todo dia a gente está vendo pacientes com sintomas e com quadros positivos do Covid. Então a gente tem que estar preparado, com certeza. Ótimo. Mas o importante é que você esteja seguro, tá, doutor Fernando? Com certeza. Qualquer coisa, corre seguro. aí e coloca a máscara, não é? Não, aqui onde eu estou agora não tem nenhum paciente, fica tranquilo. Tá bom. Doutores, nós vamos ter também mais tarde na nossa live, no decorrer da nossa transmissão, uma convidada para você, público da Unimed, que foi uma indicação do Dr. Fernando Buzetto. Dr. Fernando, para que as pessoas possam se preparar, quem é a nossa convidada posterior? Karine, a nossa convidada é a Renata. A Renata se tornou uma paciente conhecida minha
fazem em torno de 15 dias, 18 dias, mais ou menos. Uma paciente que passou pelo Covid, está em processo de recuperação, está em quarentena ainda. Eu acho que é de suma importância para ela poder transmitir um pouco do que ela viveu, do que ela está vivendo, e para nós viver esse pós-pandemia também, e pós as pessoas tiverem exposição a esse vírus. Muito interessante a conversa que deveremos ter e as dúvidas que as pessoas que têm em casa também possam tirar. Na verdade, né, doutor Fernando Buzetto, nós estamos falando de uma pessoa, como você disse, uma paciente que passou pelo Covid, né, que tem superado isso, tem uma história para nos contar e nos ajudar até a perder esse preconceito com as pessoas que passaram pelo Covid, que poderia ser qualquer um de nós, não é? É verdade. Ainda, como todas as doenças, e ainda sendo uma doença nova, né, no nosso meio, o Covid, ele ainda cria muitos preconceitos. É só uma pessoa estar num elevador, ou estar num corredor, ou estar em algum lugar e der uma tossida, um espirro, que já se tem um preconceito. Imagina as pessoas que passam por isso, quando tem que voltar depois no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus familiares, seus amigos, como é que é essa situação. Mas é bem interessante e a gente vai poder viver isso hoje e poder esclarecer as dúvidas. Muito bem, então. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar a Renata, ela já está aqui aguardando ser chamada, mas antes nós vamos conversar um pouquinho, doutores, sobre o atual cenário, né, do Covid. Hoje, como eu falei, é dia 13 de maio de 2020. Como está a situação na nossa cidade? Começo então pelo doutor, talvez Fernando Bernardi, que está vivendo isso agora na tenda de triagem. Como foi esse dia? E depois o doutor Fernando Buzetto prossegue com as informações. Em relação a números, eu não gosto de citar muitos números, mas também é interessante. Nós terminamos o dia agora às 20 horas, com dados da Prefeitura de 320 casos confirmados. Mas o mais importante são os casos recuperados, pessoas que renasceram. Doutor Fernando Bernardi, com você. Bom, Karine, a minha impressão, a gente tem dois cenários que a gente pode analisar no Brasil, né? Aqui, a impressão que dá é que a gente, nos últimos dias, felizmente, tem se observado um número menor de casos graves, pelo menos, né? Chegando tanto aqui na tenda, quanto internando. Então, felizmente, nessa última semana, com certeza, houve uma diminuição de casos graves, né? Não significa que não está aparecendo, a gente está vendo números crescentes de casos positivos, porque muita gente está conseguindo testar agora. Até pouco tempo a gente não tinha testes, né? E agora os testes estão mais acessíveis. Então, está aumentando o número de casos, porque as pessoas estão testando mais. Antes a gente não tinha o diagnóstico, mas diminuiu um pouco a taxa, né, de chegada de pacientes graves. Isso é um bom sinal, não significa que não está acontecendo. A gente ainda está vendo chegar pacientes graves, mas a impressão que deu é que a gente teve um pico aí há uns 7 dias atrás, que deu uma assustada grande, e agora, felizmente, parece que diminuiu. Não dá para garantir que a gente está 100% tranquilo, pode ser que daqui a alguns dias a gente possa ter um segundo pico. Mas no Brasil como um todo, a gente tem visto os números aumentando, né? Então isso é preocupante. A gente tem visto que todo dia na televisão que o número de mortes está aumentando, consequentemente o número de casos graves no Brasil está aumentando, né? Então isso é um sinal de que nós não podemos baixar a guarda e achar que podemos relaxar. A gente tem que continuar com essas medidas que já vão sendo tomadas, a gente já está tomando cuidados de isolamento social, usar máscara, higiene, evitar aglomerações, se conseguir manter isolado as pessoas do grupo de maior risco, né, principalmente idosos. Então essa é a impressão que a gente tem aí, que a gente está num cenário um pouquinho mais calmo em Concórdia, mas no Brasil ainda está piorando. Tá certo. Doutor Fernando Buzetto, e a sua visão sobre tudo que está acontecendo e sobre essa semana que estamos vivendo agora? O que eu vejo, essa doença, ela é uma doença muito transmissível, né? As pessoas, elas têm se contaminado muito facilmente, e se a gente trazer essa realidade para a nossa região de Concórdia, né? A gente está com 320 pacientes, o estimado, hoje eu vi um trabalho do Rio Grande do Sul, que cada paciente confirmado
tem 8 pessoas a ser confirmadas, então isso tem subnotificação. Se nós pegarmos isso, nós teríamos hoje, proporcionalmente, 2.500 pessoas infectadas na cidade de Concórdia. Se pegar a região da Malca, então, a gente teria em torno de 4.000 pessoas. É um número expressivo, as pessoas têm que ter noção que eu também tenho a impressão do Fernando Bernardi, que no consultório, pelo menos que eu atendo os pacientes de convênios e outros pacientes que têm vindo lá também nos procurar, o número parece que o pico a gente está atingindo ou atingiu, né? Parece que está diminuindo a procura, isso é um bom sinal. Mas temos que estar atentos porque a gente já teve 3 óbitos na cidade de Concórdia, na região aqui, 3 óbitos, e proporcional ao número de casos que a gente tem confirmado é maior que o índice estimado, que é 0,4% de mortalidade. Então a gente tem que ficar sempre atentos e todas as medidas que a gente possa ter de precaução. Doutor, quando a gente usa a palavra assustador para esse cenário que nós estamos vivendo em Concórdia, você concorda, doutor Fernando Buzetto? Eu concordo porque se a gente pegar, Concórdia é a 4ª cidade do estado de Santa Catarina em número de casos. Uma cidade de 70 mil habitantes, a gente está na frente de Joinville, que tem em torno de 450 mil habitantes, um número maior que Joinville, a gente só perde por Florianópolis, Blumenau, e Concórdia está em 4º, agora eu não estou lembrado do 3º colocado. Então é um número assustador, e existe ainda um número grande de pessoas que estão no nosso meio que são assintomáticas, que a gente não consegue detectar. Esse é um problema maior que eu vejo. E uma coisa bem importante que eu acho que a gente tem que esclarecer a população, os médicos aí que estão na tenda, hoje o Fernando que está representando eles, a Prefeitura de Concórdia ter colocado uma tenda à disposição, tem um posto de saúde diferenciado só para atender esses casos de Covid. A gente está bastante orgulhoso do trabalho desses colegas e, com certeza, estamos conseguindo também fazer mais teste que a população em geral tem no Brasil. Concórdia está conseguindo, a Unimed também está oferecendo isso é muito importante, que depois nós devemos conversar sobre isso. Mas é assustador, sim. Tá certo. Doutor Fernando Bernardi, sobre o que você está vivendo dentro da central, né? Sobre o conhecimento que você também, acesso, que você também tem aos outros, enfim, as outras áreas da medicina no Brasil todo, você acha que isso deve acalmar? Você já falou que pode ser que sim, né? Mas será que nós já passamos o nosso pico, doutor? Quanto o pico, como a gente falou antes, pode ser que a gente já tenha passado o nosso pico aqui. Mas o que tem se observado em São Paulo, por exemplo, Karine, vou dar um exemplo de hospitais e colegas lá, hospitais grandes lá de São Paulo. Eles atingiram um hospital X lá, não posso ficar usando nomes, mas enfim, chegou a ter 140 pacientes internados. Paciente internado é paciente grave, né? Chegou a ter 140 pacientes internados. Isso há um mês atrás. E após esse número foi reduzindo, chegou a baixar para 70 pacientes internados. Tá? E hoje eles acharam, quando chegou a 70, viram aqueles números caindo, parecia que estava acabando, né? O pico atingiu em São Paulo, estamos saindo dessa crise. E agora o número voltou a passar de 100 pacientes internados. Então, assim, a gente está vendo que pode ser que tenha outros picos, né? Pode ser que essa doença, assim, tem um evento, enfim, um final de semana, um feriado de Páscoa, onde houve muita aglomerações, encontros de família e tal, e talvez as pessoas se infectaram e a gente só vê a consequência disso 10, 15 dias depois. Agora a gente teve Dia das Mães, quem sabe daqui 10, 15 dias a gente vai ver um outro pico. A gente não sabe ainda, a gente está ainda muito no começo. Então isso é uma experiência que a gente está observando em São Paulo, já foi observado em outros países, algo semelhante, né, um segundo pico, mas tudo indica que no momento em Concórdia realmente teve uma redução de casos graves, mas ainda não estamos tranquilos para poder dizer que estamos fora de risco, né, de maneira alguma.
E a gente vendo em São Paulo que houve um segundo aumento, então pode ser que isso aconteça aqui também, né? Então a gente tem que estar bem atento, com certeza. Tá certo. Eu queria entender também de vocês, doutores, sobre essa questão as pessoas acabam tendo medo de ir para a central de triagem procurar ajuda, né? Talvez elas estão até em casa com medo de serem isoladas ainda mais, com medo do preconceito, também com medo do tratamento. Como que é realizado o atendimento ali na central, doutor Fernando Bernardi? E também nos consultórios depois, doutor Fernando Buzetto. Olha, isso inicialmente se tinha essa recomendação de pedir para os pacientes não vir para o hospital ou não vir para a tenda se não tiver muito sintoma ou não procurar um médico. Então tinha essa preocupação dessa pessoa ficar isolada e só ir para o hospital se estivesse passando muito mal. Hoje a gente começou a ver que, às vezes, o paciente está chegando aí muito tarde, já está muito mal mesmo, e quando chega, já chega muito grave. Sim. Então, essa tenda de triagem é um lugar bem amplo, justamente para diminuir o risco da pessoa se contaminar ou passar isso para alguém aqui que esteja esperando. Então, a minha recomendação é realmente, se a pessoa achar que possa estar desenvolvendo sintomas dessa infecção, tosse, febre, calafrio, dor no corpo, procurar um atendimento médico, ou aqui na triagem, ou falar com o seu médico, ou até mesmo no pronto-socorro, não esperando ficar muito grave, entendeu? Porque muitas vezes a gente consegue já identificar pacientes que já mereçam fazer algum tratamento específico, e não só problemas do Covid, né? As pessoas estavam com medo de sair de casa e estavam passando mal com as outras doenças também. Estavam demorando para procurar atendimento médico com problema do coração, estavam passando mal em casa, infartando em casa, até alguns morrendo em casa, que normalmente teriam ido para o hospital e ficaram receosos de procurar um atendimento médico por essa questão toda aí do medo, enfim. Então, a minha opinião é que as pessoas, na dúvida, devem sim procurar um atendimento, ou aqui na tenda de triagem, ou no pronto-socorro, ou nos seus médicos, né? Com certeza. Sim. Não acho que tem que ficar esperando ficar muito grave para procurar atendimento. Eu acho que isso aí é um erro. Tá certo. E as pessoas têm buscado esse atendimento, né? A gente percebe que está existindo essa conscientização para que a gente possa proteger o maior possível o número de pessoas na nossa cidade. Doutor Fernando Buzetto, até o relato que nós vamos ter daqui a pouco é de uma paciente que procurou ajuda no consultório, não é? Karina, é uma situação que eu observei bastante, que a gente tem visto no dia a dia. A gente ficou sem poder trabalhar nos consultórios por um decreto do CRM, decreto do governo do estado, do dia 20 de março, quando começou essa onda, até o dia 8 de abril. E aí eu vi quando a gente retornou às atividades do consultório, eu abri o consultório, no primeiro momento a gente não sabia se ia atender ou não os pacientes com risco ou com suspeita, e a gente viu quantas pessoas estavam precisando de um atendimento para tirar as suas dúvidas, para poder ajudá-las, porque as pessoas ficavam em casa, como diz o doutor Fernando Bernardi. E aí outros problemas acontecem também. O mundo não parou, o Covid existe, mas as outras doenças existem. Na minha área especificamente, que eu trabalho como nefrologista também, infecções urinárias, problemas de hipertensão descontrolado, diabetes descontrolado, e as pessoas também com esse quadro que estavam deixando de lado, com medo de procurar assistência médica, e muitas das vezes complicando, como o infarto, que o doutor Fernando falou aí também, que é uma coisa que tem acontecido bastante. As outras doenças continuam acontecendo. O Covid se está te dando mais ênfase porque é uma doença nova e que está assolando nossa cidade aqui. Mas a gente, no consultório, a gente tem visto a procura muito grande das pessoas, com quadros leves, que eu acho que isso é importante também, para você poder usar alguns tratamentos específicos para o quadro e as complicações que possam existir. Porque a gente classifica o Covid em 3 fases, né? Tem a fase leve, tem uma fase moderada, que a pessoa já tem que procurar assistência hospitalar, e tem a fase grave, que a pessoa às vezes tem que procurar, é encaminhada até para um quadro de terapia intensiva, UTI, para um tratamento mais apropriado para o quadro grave que possa estar existindo. Mas uma coisa importante, assim, embora a doença seja muito contagiosa,
o índice de mortalidade dela é baixo. Isso é uma coisa boa, mas desde que seja feito o acompanhamento, o tratamento e o diagnóstico necessário e o risco das pessoas evoluir com comorbidades, ou seja, aquelas doenças associadas que podem piorar e rapidamente o paciente. E a gente pode perder em poucos dias pacientes que a gente tem visto no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Muito bem. As recomendações, doutores, são as mesmas? Distanciamento social, que é diferente de, né, das outras formas de falar, distanciamento social, proteger os idosos, tudo isso continua sendo igual, doutor Fernando Bernardi? Com certeza, Karine. Nós aqui não precisamos adotar aquela medida mais extrema, que é chamada de lockdown, né, que é uma sigla em inglês, para fechamento absoluto, que seria aquela coisa assim, fecha tudo, fica todo mundo em casa, fecha comércio, enfim. Então, as medidas aqui não chegou a esse ponto. Esse é o ponto extremo que foi adotado, por exemplo, em Nova York, que perderam o controle total, em algumas regiões da Espanha, na Itália, que é quando realmente se instala o caos. E aí a melhor coisa a ser feita é essa medida extrema de lockdown. Então, isso não está sendo feito e não está sendo necessário aqui, felizmente, mas com certeza o que está ajudando a gente viver, passar disso de uma forma menos drástica, são as medidas que desde o início estão sendo recomendadas, estão sendo tomadas pela população e pelas autoridades públicas, que é o isolamento social. O isolamento social é, na medida do possível, você tentar evitar ficar em contato com outras pessoas, né? Se você pode não ir lá na tua mãe, você não vai lá. Churrasco, reuniões familiares, isso aí faz parte do isolamento social. E também medidas de controle. Se você tem essas medidas que os supermercados estão adotando, de filas, com espaço, com espaçamento, com limites de pessoas circulando, né, os bancos, as agências bancárias também estão adotando isso. Enfim, isso seria mais um afastamento social, um isolamento social, mas sem ter que chegar numa medida drástica de lockdown, que seria fechamento de tudo, né? Então eu acho que isso aí tem, com certeza, ajudado. A gente não está vivendo uma catástrofe aqui em Concórdia. A gente só teve 3 óbitos, né? Isso é óbvio que é preocupante, mas poderia estar muito pior. E não só o isolamento social, é importante todas as medidas de higiene, a máscara. Concórdia foi uma das cidades pioneiras na utilização da máscara para todo mundo, né? Isso aí realmente é algo que depois foi adotado no mundo inteiro, né? E a gente saltou lá na frente. Então, quem sabe isso aí já freou um pouco a disseminação do vírus, e isso tem ajudado a gente estar numa situação não 100% tranquila, mas também não caótica, né? A gente está conseguindo lidar com a grande maioria dos casos. Isso é muito bom. Muito bem. Temos algumas perguntas para responder antes de liberarmos o Dr. Fernando Bernardi para voltar aos trabalhos na tenda de triagem, né? Para quem está entrando agora, o Dr. Fernando Bernardi está diretamente da tenda, é nosso convidado hoje, não é, Dr. Fernando Buzetto? Para contar para a gente como é esse fluxo lá na tenda e também desmistificar um pouquinho, né, esse medo que as pessoas têm em relação a buscar ajuda. Nesse momento, Dr. Fernando Bernardi, o movimento está tranquilo ali na tenda de triagem? Agora está tranquilo. A gente teve um movimento um pouco maior ali por volta das 6, 7 horas. Agora diminuiu. Antes de eu sair, eu queria elogiar a iniciativa da prefeitura, né, de montar isso aqui, e parabenizar o trabalho de toda a Secretaria de Saúde e principalmente dos funcionários da prefeitura, né, da equipe de enfermagem, toda a equipe de enfermagem que está aqui todo dia, um pessoal excepcional, espetacular, os cuidados, é impressionante, é interessante até vir, claro que ninguém quer vir aqui para ficar passeando, mas vir conhecer o trabalho que está sendo feito aqui, um trabalho extremamente profissional, assim, sabe, tudo muito organizado, higiene, EPIs, distanciamento, realmente todo mundo que tem trabalhado para fazer isso, auxiliar, né, o atendimento da população, tem feito um trabalho espetacular, e a população pode ter certeza que está sendo muito bem assistida por todas as instituições, né, da cidade. Então, eu acho que Concórdia está de parabéns no enfrentamento dessa infecção.
Muito bem. Quero que você permaneça mais um pouquinho, Dr. Fernando Bernardi, porque temos perguntas e talvez vocês dois consigam nos ajudar nesse momento. Bom, vamos começar então com uma pergunta, deixa eu selecionar aqui as perguntas que nós estamos recebendo. Essa pergunta é interessante, é da enfermeira Franciele. Parabéns pelo seu dia, Fran. Ontem foi o dia da enfermagem, dos enfermeiros, não é, doutores? Obrigada, gratidão a todos os enfermeiros que fazem um excelente trabalho em todas as unidades de saúde. Bom, qual é a orientação de vocês para pacientes assintomáticos, mas com teste positivo de Covid, doutores? Quem gostaria de falar? Posso falar, Karine. Os pacientes assintomáticos, eles são tratados pelo médico, pela ciência, pela saúde, como um paciente que estivesse com a doença ativa. Se ele testa positivo, ele tem que ficar na quarentena, ele deve ficar pelo menos os 14 dias afastado, porque essas são as pessoas, 90% das pessoas que passam pelo Covid passam assintomáticos, mas essas pessoas estão passando esse vírus para outras pessoas, contaminando outras pessoas, né? Essa contaminação que a gente fala. Então, eu acho que o principal, as pessoas têm que ter ciência, consciência e respeito ao outro, quando sendo diagnosticado com Covid positivo, sendo assintomático, ela tem que seguir as regras de orientação do seu profissional médico ou da saúde pública. Muito bem. Temos uma pergunta também da Josefa. Acredito que ela tenha perguntado sobre quem passou, pode passar de novo pelo Covid, doutores? Posso responder? Tudo indica que uma vez que você tenha a infecção, assim como a maioria das infecções, você se protege dela, você cria imunidade. Então, provavelmente, uma vez que você tenha essa infecção, se você já passou dela, você vai estar protegido. Mas os vírus, com o tempo, eles podem mudar, eles podem sofrer mutações, enfim. Então, é uma doença nova, né, Karine? Ninguém tem 100% de certeza que você não possa se reinfectar daqui a alguns meses, pode aparecer uma nova cepa desse vírus, enfim. Mas tudo indica que nessa crise atual, uma vez que você se contaminou e você o teu organismo conseguiu criar anticorpos, teoricamente você está protegido e não vai passar de novo. Muito bem. A pergunta da Jamila para a gente agora é a seguinte: boa noite. Os sintomas da Covid em bebê são os mesmos que em adultos? O que vocês têm estudado sobre isso? Karine, assim, não é uma área que eu atendo, assim, crianças, bebês, né? A gente tem visto, para tranquilizar um pouco a população, que a infecção em crianças, adolescentes e crianças, bebês incluído nisso, é muito pequena. Então, eu não saberia responder isso, porque não é o dia a dia, teria que ser um pediatra especificamente, mas eu, nesse momento, eu não saberia responder. Mas deixar claro que as crianças têm um risco muito menor de infecção e, passando por esse quadro, os quadros são muito mais brandos, pelo que eu tenho lido na literatura e tenho visto em estudos. Fernando, se quer complementar, Fernando? Não, perfeito, concordo. As crianças, ninguém sabe exatamente por quê, mas a resposta delas a esse vírus é muito mais tranquila. Então, são sintomas, provavelmente deve ter alguns sintomas aí, uma tossezinha, uma febrezinha, mas assim, a gente não tem visto, felizmente não temos visto quadro grave, né, em crianças. E tem mais uma pergunta aqui da Evânia, que fala sobre a questão das máscaras, que segundo a OMS, os bebês até 2 anos não devem usar máscaras. Quando necessário sair para consulta, vacinas, como que se deve proteger eles? Karine, assim, ó, pode falar, Fernando, pode falar. Não, acho que é só a questão, a máscara, né, principalmente a máscara, o objetivo é você não passar, né? Não tanto proteger a criança, não tem essas máscaras caseiras, o principal efeito dela é evitar que a pessoa que está usando a máscara não fique disseminando. Transmita. Então, uma criança menor de 2 anos, ela é ruim também, talvez não vai usar direito, e se tu não usar direito a máscara, também não adianta, né? Então, eu acho que é mais por essa recomendação da criança, provavelmente vai ser uma criança de colo, não vai estar transmitindo aí para as outras pessoas,
e também, às vezes, não vai conseguir usar direito de uma maneira adequada, né? Então tem que entender que o uso da máscara é mais para você proteger o outro do que para se proteger. Esse é o grande efeito da máscara, né? Karine, só para complementar o doutor Fernando aí, eu queria colocar uma coisa importante do uso da máscara, né? Hoje a gente tem visto máscara que estão vestindo o queixo, deixando o nariz de fora. Na verdade, aqui a para máscara baixo, né? tem que prevenir toda nariz, a boca, a face, né? Toda essa parte que tu está colocando aí a máscara. Isso é importante, porque as pessoas transmitem através da respiração, de gotículas, né? É bem importante. E quanto à máscara, o mais importante que eu acho que o Fernando falou aí, que se uma pessoa usar máscara e a outra pessoa estiver usando máscara, a chance de transmissão cai para 15%. Né? Estudos já mostraram. Se ninguém usar máscara, a chance é grande, chega a 100%. Um usando máscara e vai caindo, e chega a ter estudos que mostram que chega a 15% a transmissão. Isso é importantíssimo do uso da máscara. E queria aqui dizer do pioneirismo da Clínica Bernardi, que lá no início de abril começaram a lançar uma campanha na rádio local, e o doutor Luiz Bernardi, que é o pai do nosso colega, que é o presidente da Associação Catarinense de Medicina representando Concórdia, foi nas rádios e vinculou isso, a prefeitura encampou essa situação, as rádios locais daqui, e fizeram essa divulgação. E nós se tornamos pioneiros. A gente via essa doença tão distante em alguns lugares, se via máscara, principalmente lá nos chineses, né? E hoje chegou na nossa região e estamos aqui vivendo isso e está nos protegendo. Eu acho que tem uma grande situação de estarmos passando por os quadros diminuindo ou diminuindo a frequência de procura, porque as pessoas estão se precavendo mais e usando máscara, enfim, o restante que precisa ser feito. Sabem que eu acredito, né, que esse hábito do máscara para todos, né, que foi a campanha da ACM, apoiada aí por todas as entidades de saúde da cidade, enfim, até da região, vai ser um hábito que não vai passar, não. Eu acredito que se as pessoas mantiverem isso, né, talvez até se torne, né, algo essencial para os nossos dias, não apenas nesse ano, né, doutores? E isso é bom, porque tem sido evitada também outras doenças respiratórias e outras questões também, principalmente agora que a gente vem para o inverno, né? Mas, doutores, eu tenho mais 2 perguntas para fazer para vocês. Pessoal que está conectado conosco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão dos testes. Tem muitas perguntas em relação aos testes para coronavírus, a gente vai responder. A Unimed está preparada para falar daqui a pouquinho sobre a questão dos testes, se a Unimed cobre, se não cobre, enfim. Vamos falar da diferença dos testes também, mas eu tenho mais 2 perguntas que acredito que os doutores podem nos ajudar a responder. Uma delas fala... É da Margê. Gostaria de saber se eu tenho plano, se eu tiver algum sintoma, eu posso ir no consultório do meu médico? Doutor Fernando Buzetto. Oi, Margê. Com certeza. Nem todos os médicos estão atendendo pacientes com sintomas. Os médicos que estão no grupo de risco, tenho colegas que trabalham comigo que estão em grupo de risco, estão se protegendo, não estão trabalhando e não estão atendendo, estão corretos. Pessoas principalmente acima de 60 anos, pessoas que têm algumas outras patologias ou outras comorbidades, não estão atendendo. Mas se o médico estiver atendendo, está se disponível a atender, com certeza estarão atendendo o seu cliente, o seu paciente, e serão feito o teste dentro da necessidade e da demanda que temos. Se todo mundo de Concórdia quiser fazer teste para ver se passou pelo Covid, não teremos teste para todo mundo. Tem que ser uma indicação, tem que ter algum sintoma, ou ter uma indicação, ou ter tido contato, enfim. São vários critérios que a gente adota. Essa é a situação, e a Margê, quando quiser, se tiver sintomas, ou alguém, outro usuário de plano de saúde, principalmente da Unimed, pode procurar o seu médico, que com certeza será atendido. Doutor Bernardi, criança com sopro no coração é considerada de risco? A Laís, né, está perguntando. Isso. É que assim, sopro no coração é uma coisa muito... Tem vários tipos de sopro, né? Se for um sopro inocente, tem algumas crianças que têm um soprinho pequeno que não é nenhuma doença, não é nada grave. Isso, então, a gente considera como uma criança normal, como qualquer outra, então não tem problema nenhum maior ter a infecção, não. Como a gente já falou, as crianças vão passar bem.
mas tem algumas crianças que têm sopro no coração que pode ser uma doença cardíaca, né? Que a criança nasceu com uma doença mais grave. Então é muito difícil dizer, sopro no coração, o que que é? Tem que saber exatamente qual que é o tipo de sopro, mas se for uma criança saudável, que nunca teve, só tem o soprinho, e nunca teve nenhum problema outro de saúde, e o coração, provavelmente já deve ter feito alguns exames do coração, e esse sopro é um sopro pequeno, inocente, não vai ter nenhum problema a mais do que uma criança que não tenha sopro, tá? Só para deixar mais claro. Pessoal, e para a gente encerrar essa parte da nossa live, tem muita coisa ainda hoje à noite. Como que deve ser feito o período da quarentena em casa para quem está com os sintomas? Bom, a orientação que a gente dá, e a gente tem pego muitos pacientes com Covid positivo, que a gente tem visto, a gente tem orientado os nossos pacientes, os nossos clientes, é que a pessoa fique em casa. Já aconteceu, eu tenho ligado para os nossos pacientes que têm tido Covid para acompanhar como é que eles estão e ligar para a casa da pessoa e a pessoa não estar em casa. Isso é uma coisa, um desrespeito às outras pessoas. Mas a quarentena em casa, especificamente a pergunta dela, da Fabiana, é que as pessoas devem não compartilhar, por exemplo, talheres, pratos, utensílios, aquela situação do chimarrão, né? A região sul a gente tem muito esse hábito aqui, não compartilhar isso, usar sua toalha individual, se possível, ter mais que um banheiro, usar aquele banheiro exclusivo, né? As pessoas não ficarem abraçando, às vezes não tem como se afastar totalmente, ficar fechado num quarto, né? Existe sua família, existe seus filhos, existe seu esposo, as pessoas têm que evitar o beijo, abraço, tentar ter um espaçamento mínimo, usar máscara em casa também, isso é uma orientação importante, deixar a casa aberta, arejada, ventilando, isso é uma coisa bem importante. Então, a quarentena em casa é fechamento domiciliar, é fechado. Não ficar conversando com o vizinho, não receber visita, não sair de casa, mesmo que seja para ir ao mercado. Liga para um amigo, alguém faça isso para você. Se você mora sozinho, também faça isso. Procure alguém. Fernando. Não, perfeito, concordo plenamente. São essas as recomendações. Muito bem. Doutor Fernando Bernardi, vamos liberar você agora para o trabalho diretamente da tenda de triagem e parabéns por esse trabalho voluntário que vocês estão realizando através da ACM, né? Pela nossa cidade. Obrigada. Obrigado, Karine. Obrigado, Fernando, pelo convite também. Prazer aí conversar com vocês e uma boa noite a todos os ouvintes. Até mais, gente. Até mais, doutor Fernando. Obrigada. Boa noite, Fernando. Obrigado, parceiro. Valeu, um abração. Muito bem, doutor Fernando Buzetto, liberamos o nosso colega. Ele tem bastante trabalho, bastante experiência, médico mais jovem, não é? Em relação a muitos outros médicos que está ali, enquanto alguns não podem estar atendendo, esses médicos estão na linha de frente, auxiliando, assim como vocês também, nos consultórios, sem receio de atender as pessoas, cuidando das pessoas. E em nome da Unimed, nós queremos te agradecer, porque você é um médico diferenciado e que a gente pode contar. Obrigada, doutor Fernando Buzetto. Obrigado, Karine. Vamos lá, então, vamos lá. Nós temos algumas perguntas em relação aos testes da Unimed. Vamos falar um pouquinho antes de nós apresentar a nossa outra convidada, né, doutora a Renata, que é cliente Unimed e que tem uma história para nos contar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos testes, não é, doutor? O que a Unimed está oferecendo para as pessoas? Enfim, conta para a gente um pouquinho mais sobre essa estrutura, doutor. Ótimo, ótima pergunta. Eu queria primeiro esclarecer que muitas pessoas têm dúvidas se teve contato na empresa, se teve contato um amigo, um familiar próximo, enfim, se tem que fazer teste. A pessoa precisa ter critérios para fazer teste. Nós, como eu expliquei antes, a gente não vai ter um número suficiente de testes para fazer em toda a população, se todo mundo quiser fazer. Mas graças à Unimed, está preparada para atender seus usuários, e a Unimed não tem problema, ela libera os exames para os seus clientes fazerem. Então, ela não tem nenhuma restrição aos exames. A gente tem visto isso em outros planos, mas a Unimed, ela dá cobertura a esse plano, aos seus exames, embora não esteja no rol da ANS. Ótimo, então...
Ótimo, excelente. É um ótimo esclarecimento, né, doutor? Porque hoje mesmo, como assessoria de comunicação da Unimed, nós recebemos perguntas até da imprensa em relação a se o plano cobria, né, a questão dos testes, a questão do atendimento, e a gente atende mesmo particular, não é? A sensibilidade que a Unimed teve no mesmo momento da pandemia, em dar cobertura para isso é uma coisa interessante, porque as pessoas estão desassistidas, com medo. Uma coisa que as pessoas não devem fazer, eu sugiro, que as pessoas não vão fazer teste particular ou não, fazer teste para saber se tem Covid, não tem Covid. Eu acho que isso não é o momento. As pessoas que têm dúvidas, procurar o seu médico para fazer os exames. Voltando aos exames da Unimed, a Unimed, então, ela tem 2 tipos de exames. Ela tem o PCR, que deve ser feito a partir do 3º ao 7º dia, o ideal do 3º ao 5º dia, mas até o 7º dia do início dos sintomas. Começou com febre e outros sintomas que a gente pode detalhar daqui a pouquinho para vocês. Começou os sintomas, as pessoas procuram o médico que ele vai solicitar. Se passou de 7 dias, a pessoa está no 8º, a gente tem um outro teste que se chama teste rápido. Esse teste é a partir do 10º dia de doença. Por isso que as pessoas perguntam, mas doutor, por que eu tenho que esperar até dia tal para fazer o exame? Porque se fizer o exame e der negativo, pode ser um falso negativo. Esse exame não nos ajuda em nada. Então, existe uma orientação. Se a pessoa está com a doença, fizer no 8º dia, pode dar negativo, não quer dizer que não tem o vírus. É por isso que tem que ter uma orientação. E a Unimed existem esses 2 exames. O PCR, ele é feito de 3 maneiras. Ele pode ser coletado na Unimed, aquele que é coletado no suave do nariz e da boca. Ele pode ser feito na Unimed. Ele pode ser coletado em casa com agendamento. A Unimed tem feito essa coleta em casa e feito bastante coleta domiciliar. E o drive-thru, no carro. A pessoa pode ir no carro, a Unimed agenda lá no seu estacionamento. Eu acho que é o único laboratório que tem de Concórdia que possa oferecer isso para o seu usuário. A pessoa agenda, vai lá no carro, é coletado no carro da pessoa e a pessoa vai para casa. Não precisa se expor, não expor outras pessoas. Isso é uma sacada muito legal da Unimed. Eu acho que a gente está na frente. Sim. E a outra situação, o teste rápido, então, ele é coletado o sangue da pessoa a partir do 10º dia, como eu coloquei para vocês. Esse é um exame que é feito no dia e tem o resultado no mesmo dia. Então, esse PCR que eu falei anteriormente, ele demora um período de 4 a 5 dias. Ele é mandado para um laboratório de apoio aprovado pelo LACEN. A Unimed Concórdia está em vias de aprovação desse exame ser feito aqui e com uma rapidez e agilidade mais rápida. O teste rápido, ele já tem o resultado no mesmo dia, porque ele é realizado pelos aparelhos aqui da Unimed mesmo. Local. Muito bem, muito bem. Excelentes esclarecimentos, doutor Fernando. Para as pessoas que precisam contar, né, com a Unimed em relação aos testes do Covid, é importante também destacar que são testes realizados apenas com prescrição médica, né? Após consultar o médico, você precisa, então, não é, doutor, dessa receita, dessa indicação, porque realmente há um número limitado de testes, não é, doutor? Há mais testes agora do que já tivemos antes, né? Inclusive, temos essa opção do teste rápido na Unimed em Concórdia, no laboratório, desde semana passada apenas, né? Então, as coisas estão chegando aos poucos para a gente aqui, mas na Unimed já chegam com certa agilidade em relação aos demais serviços, o que é bom. Então, é importante esclarecer, né, doutora, essa questão da prescrição médica. Primeiro é necessário uma consulta. Isso, Karine. E assim, uma coisa importante que eu tenho visto divulgar na mídia, que alguns laboratórios estavam fazendo esses exames de teste rápido e não estavam encaminhando o resultado para a vigilância epidemiológica do município. Eu vi falar isso na mídia, em alguns locais, assim, que os laboratórios vendendo o exame particular, porque os planos não cobriam na época, né? E aí as pessoas faziam particular, mas o resultado o cliente recebia, mas a vigilância não era identificada. E a gente então não saía nos números. Não saía nos números. Isso é uma coisa que estava acontecendo. Tá. Então, talvez agora, por isso que está subindo muitos números também, não é, doutor? Porque pelo menos os testes que a gente está realizando na Unimed, todos vão para a vigilância. É atualizado o cliente e também é atualizada a vigilância.
Eu acho que aqui em Concórdia, agora os laboratórios todos estão fazendo isso. Isso é obrigatório, isso é uma normativa. A fiscalização, e é importante, né? A gente tem que ter o comprometimento com o resultado e para saber a notificação das pessoas e até o afastamento social, a quarentena domiciliar que as pessoas têm que fazer, dependendo do resultado desse exame. Karina, algumas coisas que eu gostaria de colocar, assim, importante, que as pessoas, lá atrás a gente conversou um pouquinho com o doutor Fernando, estava ainda aí na nossa live, que é a questão dos sintomas, sabe? Que as pessoas têm que procurar um médico. Se pensa sempre que o coronavírus, ele tem que ter febre. Febre, ele está presente em maioria dos pacientes, tá? Mas o sintoma mais importante que eu vi em trabalhos que estão sendo feitos, 67%, quase 70% das pessoas se queixam como uma queixa principal, dor de garganta. Tem uma sensação de um espinho na garganta. Segundo sintoma que as pessoas falam, dor de cabeça, uma dor nos olhos, uma dor atrás dos olhos, uma dor em pressão, uma dor de cabeça insuportável. Um terceiro sintoma que temos que prestar atenção. Esse é um sintoma bem importante, 63% das pessoas têm. Chama-se anosmia, perda do olfato e do paladar. Ou diminuição do olfato paladar. Quando vai se alimentar, o do olfato não está sentindo o cheiro dos alimentos. Isso é fundamental as pessoas prestarem atenção, que pode ser um sintoma, estou dizendo esse, sem ter febre. Outro sintoma, dor torácica, dor no tórax, dor muscular. É como se uma pessoa tivesse feito um exercício vigoroso, jogado futebol, andado de bicicleta, e uma dor, uma mialgia, um cansaço excessivo. A pessoa ter diarreia. Eu tinha lido há umas semanas atrás que diarreia era só 10%, mas hoje já li que são 35% das pessoas que têm diarreia, acompanhando o quadro. Diarreia. E vômitos, náuseas, que são os outros quadros. E a tosse, tosse seca, né? Ou falta de ar. Quando tiver falta de ar, o quadro é mais grave. Aí a procura já tem que ser, às vezes, a um nível hospitalar, ou pronto-socorro. Né? Mas no consultório a gente orienta isso, e aí faz os exames de tomografia, os exames de laboratório, conforme a necessidade. Tá bom. Doutora, a gente tem algumas perguntas em relação ao que você está falando agora. Por exemplo, há pessoas que demoram até 14 dias para dar positivo. Em que momento podemos ter segurança ao teste rápido? Importante comentar. Isso, a Lidiana, né? Isso. A Lidiana, o teste rápido, ele preferencialmente, ele tem que ser feito depois do 10º dia para ter a sensibilidade de 95%. Então, se a pessoa tem sintomas, a pessoa não vai esperar os 10 dias para fazer o exame. Se tem sintomas, tem sintomatologia, ela vai procurar o médico, ele vai solicitar o exame. Vamos fazer um exemplo que a pessoa esteja com 8 dias, 7 dias, com tosse, dor de garganta e começou febre. Essa pessoa tem que esperar os 10 dias, mas ela já é começado algum tratamento específico para aquela sintomatologia que ela está passando. Mas o teste tem que ser feito depois de 10 dias. E o resultado daí sai no dia. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui, doutor, também algumas questões que eu acho que eu acredito que até me atrapalhei, porque são muitas perguntas, mas acredito que a maioria das pessoas nós vamos responder agora quando a gente apresentar a Renata, porque através do depoimento dela a gente vai poder perceber sobre a questão dos sintomas, a questão de ter passado por isso, não é, doutor? E agora que a gente vai apresentar a Renata também, eu gostaria de pedir, doutor, as pessoas, elas não vão apresentar todos os sintomas, né? Elas vão apresentar uma parte só desses sintomas. É difícil, é raro praticamente a pessoa apresentar todos esses sintomas que o doutor citou, não é? Uma tríade bem importante dos sintomas é febre, tosse e dor de cabeça ou dor de garganta. Essa tríade, né, ela normalmente acompanha a maioria dos pacientes. Mas não quer dizer que ela vai passar pelos outros, por diminuição do olfato, diarreia, mialgia, não quer dizer isso. Tá certo, então. Vamos conhecer a Renata, doutor? Renata, seja bem-vinda. Renata, você é nossa cliente Unimed e a gente quer conhecer você melhor. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, sim. Agora melhor, né?
Conta pra gente o que aconteceu com você, ou o doutor Fernando pode instruir a Renata nesse sentido. Eu gostaria que a Renata, a gente se conhece há poucos dias, né, Renata? Como Sim. Amigos agora, né? Médico-paciente naquele momento. Como é que foi como é que foi que você chegou até o nosso atendimento? Como é que foi? Explica para nós o que aconteceu contigo, para as pessoas entenderem um pouquinho o que aconteceu. Então, hoje fazem 22 dias desde que eu senti o primeiro sintoma. Foi de um domingo para segunda, começou com dores no corpo, muita dor no corpo. A sensação é que parece que vai cair um pedaço, assim, é bem forte a dor. E dor de cabeça e dor ao redor dos olhos. Passou, então, como eu falei, começou no domingo para segunda, na quinta eu já não sentia mais o paladar e nem o olfato, e foi quando eu já marquei a consulta e o doutor, então, na consulta já me orientou e foi bem assim, bem assertivo, né, porque já pediu para mim me afastar e que achava que existia uma probabilidade bem grande de eu estar com o Covid. Na quinta noite, então, depois da consulta, eu já tive febre, e aí a gente iniciou a medicação na sexta, né, o doutor me receitou o Tamiflu, e aí eu passei o final de semana, eu sentia muito cansaço, qualquer coisa que eu fosse fazer, uma atividade da casa, e eu já tinha que deitar, eu sentia, era como se eu tivesse feito, assim, uma caminhada, uma corrida, e aí na terça-feira da semana seguinte foi quando eu passei mal mesmo, que eu comecei a sentir era muito forte a dor no corpo, mal-estar, e aí eu fui para o hospital, e foi feito a tomo, e aí foi quando fechou o diagnóstico que realmente eu estava com o Covid. Ok. Renata, uma coisa importante, assim, para a gente tentar colocar para as outras pessoas que estão passando ou começaram a sentir sintomas, ou pode sentir sintomas aí na frente, durante o tratamento, os medicamentos que são usados também dão bastante efeitos colaterais, né? São medicamentos potentes, e você teve com um quadro que teve que ficar durante 6 ou 8 horas no pronto-socorro, recebendo auxílio de hidratação endovenosa, medicamentos sintomáticos endovenosos, teve aí para ficar internada, né? E aí voltou para casa. E conta um pouquinho, assim, dos sintomas que você sentiu, como é que foi os efeitos, e o que foi aparecendo, assim, no decorrer dos dias depois. Essa primeira vez que eu fui para o hospital, que foi na terça-feira, não me lembro bem certinho o dia, mas enfim, eu já estava, então, com a perda do paladar, e eu não fui prestando atenção, mas não sentia mais vontade de comer, enfim, fui deixando de comer. No dia seguinte, eu passei muito mal, eu não conseguia mais comer, eu sentia muita dor de estômago, eu tinha muita diarreia, já eram, assim, talvez uns 5 dias que eu estava com diarreia e sem comer, né? Então, eu fui ficando muito fraca. E aí, iniciando a medicação, acho que isso também agrediu o meu estômago, né? Eu voltei para o hospital e aí foi feita medicação para dor e me deram o soro, né? E aí, durante o tratamento, assim, eu tomei medicação para ajudar a acalmar a diarreia, para o estômago, a medicação específica para COVID, assim, dizer que eu sentia algo, assim, eu fiquei muito, com muito medo, é algo novo, por mais que, assim, eu tive todo o atendimento, eu tinha muita segurança nos profissionais que estavam me atendendo, mas nesses 2 episódios que eu passei muito mal, principalmente no segundo dia, eu comecei a ficar com muito medo, meu emocional, eu tenho 2 filhos pequenos, e aí vem a questão do afastamento, então eles precisaram sair de casa para a segurança deles, né, e eu não sabia o que ia acontecer, né, começa a pensar, meu Deus, será que quem vai ser o próximo da minha família? Será que eu já passei para alguém?
É, então, é uma situação muito triste, assim, e foi muito forte. Todos os sintomas que eu tive foram muito intensos, eu sentia muito cansaço. O doutor pode falar um pouquinho que agora, que na quinta-feira também começaram os hematomas nos meus braços, eu tive bastante dor, né, o doutor, eu voltei no consultório segunda-feira, flebite, né, então, assim, para mim está sendo bem demorado essa história de passar, e como muitos falam, é um virusinho, para mim não está sendo assim. E já para o meu esposo, né, que o doutor também está acompanhando ele fez o exame, deu positivo, só que ele é sintomático, não passou de uma ardência na garganta e de uma dor de cabeça. E são sintomas diferentes, assim, quando a gente fala que é sintomas de gripe, tudo que eu passei, essa ardência na garganta, não quando a gente tem dor de garganta, parece inflamado, parece que tem algo ali. Durante esse período que eu tive os sintomas, é uma leve ardência, mas uma ardência que incomoda, de queimado, como se fosse um queimado, e não aquela coisa da gripe que você está com a garganta inchada, né, parece a sensação. Renata, uma coisa bem importante aí que você colocaste, uma situação bem importante, o marido da Renata, o Fernando, meu xará, ele depois de uns dias, ele veio consultar comigo, e muito assustado, é claro, né, se tinha contraído o vírus ou não, porque ele era o único que ficava com ela, auxiliava na alimentação, ela ficava no quarto dela, ficou isolada, enfim, os cuidados todos. E o Fernando, então, ele teve a sorologia positiva e bem dizer, assintomático, né? Só para as pessoas entenderem que hoje se tem trabalhos que mostram que 33% dos seus familiares podem adquirir o Covid. Então, tu tendo uma família, 33% só que vão adquirir o Covid. Pode ser que tu esteja convivendo com a pessoa e não adquiriu o Covid. Fernanda, eu gostaria que te colocasse um pouquinho as pessoas que estão passando por esse momento, as pessoas que, no teu caso, que está quase no finalmente do teu problema aí, que tu ainda tem alguns hematomas, enfim, algumas sintomatologias, mas principalmente como é que se lá o nosso lado psíquico nesse momento. O pânico, como é que você fez para conseguir aliviar esses sintomas, para você conseguir se comportar de maneira mais adequada, que é difícil, né? Eu vejo todo dia as pessoas às vezes ligam desesperadas, eu vejo assim pessoas que estão passando, vão passar, o familiar, e eu vi aí que tu está um pouquinho emocionada, mas eu gostaria que você colocasse assim, como é que foi esses sintomas, assim, e o que tu pensa disso? Bom, primeiro, porque eu jamais esperei que eu fosse passar por isso, né? Nós, na nossa condição, nós temos uma filha com fibrose cística, então aqui nós somos já meio que paranoicos com tudo. Então, quando começou toda essa história, os nossos cuidados já foram redobrados. Eu até no meu trabalho, os meus colegas brincam comigo porque eu pegava no pé de todo mundo. Vamos passar álcool em gel, né? Todo mundo se cuidando, mas eu tinha uma preocupação além. E puxei a fila. Então, assim, eu posso dizer que fatores que influenciaram muito na segurança ou, né, para passar mesmo por esse período. Graças a Deus eu caí no seu consultório, doutor. Você foi uma pessoa muito importante durante todo esse período. Eu comento com as pessoas próximas, enfim, com quem eu converso, que o senhor me mandava mensagem, eu podia conversar contigo à noite, quantas vezes foi te ligado. Domingo você me mandou uma mensagem para saber como eu estava, e isso faz com que a gente se sente segura, num período que não existe, né, nenhuma literatura, como vocês falam, sobre a doença, né? Então, isso foi muito importante. Eu tive sempre bom atendimento quando eu precisei do hospital. Amigos e familiares, todo mundo, assim, tinha
as pessoas muito mandando mensagem, ligando, tinha um amigo que ligava, vamos conversar um pouquinho para distrair, porque é bem difícil você se isolar no quarto, não saber qual vai ser, porque quando eu pensava que eu estava me recuperando, vinha mais um sintoma, e aí mais alguma novidade, né? Então, tinha dias que eu ficava muito chateada, e aí eu pedia para o meu esposo, pelo menos senta na porta e fica aqui comigo, deixa eu ver que você está aí. É bem difícil, mas assim, a gente tem que pensar que vai passar, é muito provável, como vocês já falaram durante a live, é um número muito pequeno, talvez, que tenha sintomas mais fortes, a maioria vai passar, nem vai saber. Nós temos que saber que nós podemos contar, que tem muitas pessoas boas, tá? Eu estou à disposição, se alguém precisar, eu acho que esse é o momento que, acima de tudo que a gente está passando, a gente tem que aprender com tudo isso. E a gente tem que se ajudar e pensar positivo, porque tem medicação, tem profissionais bons, e a gente passa assim, e logo a vida volta ao normal. Muito bem. Karine, o que você sugere? Tem algum questionamento aí do pessoal, alguma dúvida, para a gente estar junto aqui, a Renata, a gente poder continuar esse bate-papo aí? Com certeza. A gente tem alguns elogios aí a vocês, né, como médicos, pelo trabalho que vocês estão realizando. E para as pessoas que estão entrando agora na nossa live, né, nós estamos com a Renata aqui. A Renata é paciente do Dr. Fernando Buzetto e ela testou positivo para o Covid. Teve praticamente, como ela falou aqui nesse depoimento, né, Renata, todos os sintomas. Quantos dias já em casa, Renata? 22. 22 dias. Onde você trabalha, Rê? Sim, no Cicobi Credialc. Tá certo. E a empresa te dando apoio, você está em casa, a sua equipe tá enfim, né, apoiando você. Mas eu digo uma coisa para você, quero te pedir, né? Nós conversávamos nos bastidores, algo que você me falou e que tocou bastante o meu coração, que você precisou ficar afastada dos seus filhos, né? Da sua filha, o seu filho. Eu tenho uma menina de 7 anos e um menino de 1 ano e 10 meses. Precisei, sim. Quando eu consultei, o doutor já me alertou e eu já passei a usar máscara em casa, já cuidei muito, mas quando eu fui para o hospital e que fechou o diagnóstico, daí a gente acabou que a minha mãe levou eles para casa dela e a gente não teve mais contato. Ficamos 12 dias afastados até que eu voltei a me sentir melhor e me sentir segura para trazer eles, que eu não estaria mais, né, correndo o risco de repente passar algo. Isso é importante talvez a gente falar, né, doutor Fernando, porque as pessoas até podem pensar que esse Covid é uma brincadeira, que a partir do momento que a gente está em casa, a gente pode ficar com a nossa família, mas a Renata colocou muito bem para a gente aqui esse depoimento de que até do marido ela ficou afastada, ela ficou dentro do quarto na sua própria casa. Então não é brincadeira não. A gente está aí com uma situação bem delicada no nosso município, que é assustadora por vezes. A gente até tem outras perguntas aqui em relação a se a gente já passou pelo pico, se a curva já está diminuindo, mas não tem como prever, porque teve Dia das Mães agora, muitas pessoas visitaram seus familiares, e após alguns dias isso volta a ficar intenso. Então, Renata, eu acho que a tua experiência traz muito para nós, não é, doutor Fernando? Eu acho que sim, a Renata, além de... A gente fez um tratamento, né, Renata, com consentimento, né, com medicamentos mais potentes, medicamentos que, se está indicado, embora não exista um medicamento que combata diretamente o vírus, não existe ainda, estão em estudos, estão sendo aprovados alguns, ainda no Brasil a gente não tem acesso, não no Brasil, no mundo inteiro, e a Renata, embora sintomatologia, a gente teve que usar e abrir mãos de alguns tratamentos mais agressivos, mas aí estamos bem, está bem hoje, está melhorando bem, e logo voltará aí ao seu convívio de trabalho, ao seu convívio social, e eu estou bem... Fiquei assim, a Renata foi uma pessoa emblemática, me chamou bastante atenção, pela sua atenção, pela sua obstinação, da sua quarentena de verdade, os seus cuidados,
Isso é fundamental, pessoal. O resultado de um tratamento médico, ele depende exclusivamente do médico, seu paciente, mas o tratamento depende do paciente. Ele querer fazer o tratamento e seguir as normas, a regra. Eu sempre digo, as pessoas às vezes tomam um medicamento, vêm consultar, por exemplo, uma dor de garganta. E aí você dá um antibiótico de 5 dias. A pessoa tomou um comprimido, às vezes liga para minha secretária e diz assim: doutor, eu não melhorei. Aí às vezes eu digo para a pessoa: quantos comprimidos tem na caixinha? 5 comprimidos. Quando tu terminar o 5º comprimido é o tratamento. Senão, se era só um comprimido, não precisaria tomar os 5. Então as pessoas... E isso é importante. A Renata seguiu a risca, tomou medicamentos potentes, estava com um quadro ruim e por isso teve um resultado excelente também e não teve uma complicação maior. Esteve em cima do muro, Renata, mas deu tudo certo. Sim. Querida. Sim. Renata, e agora eu quero fazer uma pergunta que talvez a mais esperada da live, né? A gente pode, quando a Renata voltar ao seu dia a dia, a gente pode chegar perto dela, doutor, a gente precisa ter medo dela, ela vai ser algo incomum no seu ambiente de trabalho, e usando você como exemplo, Renata, a gente tem aí muitas pessoas de Concórdia, praticamente em todos os lugares e bairros da nossa cidade, que a gente vai precisar passar por isso, não é? Doutor Fernando, responde essa pergunta para a gente. Exatamente. Hoje, se a Renata tiver melhor dos sintomas que ela está tendo, a flebite, enfim, outros sintomas, a Renata não tem mais risco de estar transmitindo a doença. E como lá no início o doutor Fernando Bernardi falou, existe risco de reinfecção. Os trabalhos mostram que nesse momento não tem reinfecção. Mas o ano que vem, como existiu o H1N1 em 2009, pode-se ver que todos os anos a gente faz a vacina H2N3, H3N5, então porque os vírus é mutante. No ano que vem a gente tem que se proteger, vai ter vacinas provavelmente, mas nesse momento a Renata está curada e a Renata poderá voltar à sua atividade de trabalho assim que ela se sentir confortável, sem sintomas nenhum, e as pessoas evitar essa questão do preconceito. A gente está lá na frente, está de coração aberto, não vai poder abraçar as pessoas, não vai poder beijar as pessoas, mas o simples olhar, aquele olhar com carinho, com afinco, isso é muito importante. E a Renata precisa disso. A hora que ela estiver no seu convívio de trabalho, tenho certeza que as pessoas vão lhe acolher muito bem. Renata, nós vamos te visitar lá no Cicobi, tá? Pode vir. Pode vir. Karina, oi. Oi, pode falar, nós estamos te ouvindo. Oi. Oi. Eu só queria comentar que talvez, né, vai surgir curiosidade, é importante falar que aqui tivemos, então, eu tive, o meu esposo teve, é sintomático que a gente fez exames na minha filha, aí ela testou negativo, né, os doutores já existe uma probabilidade de pegar, mas a gente teve e tem muito medo, porque a minha filha, em função da situação de saúde dela, então a gente fez exame e ela não pegou o vírus. Então, assim, quando a gente fala e todo mundo pede para usar máscara, para ter os cuidados, nós não estamos livres de pegar, mas os nossos cuidados, eles valem a pena, porque olha a situação aqui da minha casa, todo mundo, né, no mesmo, que durante um período os meus filhos ficaram aqui, e nenhum pegou. Nós temos que usar o bom senso e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Uma coisa bem importante também, que até eu falei para o doutor na segunda-feira, que eu acho muito importante que as pessoas precisam. A gente fazendo a nossa parte e não adoecendo todo mundo junto, a gente vai garantir que todos tenhamos um atendimento especial, que nem eu tive. De chegar lá, de o doutor poder me mandar uma mensagem, porque ainda, né, consegue, de conseguir uma consulta, ou chegar lá no pronto-socorro, eu tive por 2 vezes lá,
e ainda conseguir ter um bom atendimento. Então, é por isso, quanto mais a gente cuidar, menos pessoas adoecer e com calma, né? A gente garante que todos tenhamos um excelente atendimento. Eu digo que eu fui privilegiada. Obrigado, Renata. Muito obrigada, Renata. Realmente aqui as pessoas estão passando muita força para você pela live e você já saiu dessa, né? E muitos concordienses e a população da região já saíram e muitos ainda vão passar, infelizmente, sim, e também vão sair. Ó, as pessoas estão dizendo aqui, ó, como Elizabeth. Que bom ver você bem, Renata. Obrigada, Unimed, por estar atenta ao momento que nós vivemos. Nata, obrigada. Bom retorno às suas atividades. Acredito que a felicidade vai ser maior ainda, a valorização à sua vida vai ser maior ainda, né? A gente aprende a ter valor, né? Dar valor realmente. E nós te agradecemos pela participação, tá bom? Obrigado também. Boa noite, Renata, um abraço. Doutor Fernando, eu tenho mais uma pergunta para você, uma pergunta bem importante, tá? Que as pessoas estão assistindo ainda estão perguntando. Como que fica a questão dos profissionais de saúde que testaram positivo? Esses profissionais também são afastados? A gente pode ter segurança quando eles saírem de tudo isso e a gente pode ser atendido novamente por eles, sem medo? Como que é essa questão? Porque, infelizmente, né, mesmo com todos os cuidados, pode acontecer, não é? Exatamente. Então, assim, ó, todo profissional da saúde, quando ele está com essa doença, com Covid, ele tem que ser tratado como um paciente normal, qualquer outro paciente, né? Ele tem que seguir as regras, ele tem que ter um afastamento social, ele tem que passar pela quarentena. E ele também, depois desse período, ele vai estar curado. Ele poderá voltar a atender as pessoas normalmente, fazer o seu trabalho, cada um na sua profissão. Não impede de ele voltar a trabalhar, mas desde que ele siga a regra do tratamento, do diagnóstico e o período que ele deve ficar afastado. Então, o profissional da saúde precisa seguir esse tratamento. E uma outra situação bem importante, nenhum profissional da saúde, seja lá médico, qualquer outro profissional, enfermeiro, pode se automedicar, se autotratar. Procure um outro profissional. Aconteceram alguns colegas médicos que foram a óbito por estar se automedicando. Então, isso é uma situação bem grave, que os médicos, às vezes, acham, não, eu estou passando, vou tomar um medicamento que eu receito, e às vezes, a coisa não anda como ele quer, e aí o risco de vida é muito grande. Muito bem. Doutora, a gente tem mais algumas perguntas, eu gostaria de responder mais duas antes de nós encerrarmos a live, mas é importante porque nós estamos falando disso. Se a pessoa teve sintomas leves, foi tratada, mas não realizou o teste, seria necessário realizar o teste? Eu já emendo essa pergunta em uma outra que eu vi anteriormente, doutor, que pede o seguinte: se o teste aponta o resultado, se tivemos Covid, se já passou um bom tempo. O teste, ele existe, o teste da sorologia, IgM, IgG. Se ele tiver o IgG positivo e o IgM, são siglas, tá? Mas assim, existe no teste que a gente está curado da doença. A gente já passou pela doença. E existe o teste, nesse teste vai dizer se você está em curso da doença. Isso é uma situação. Exatamente. As pessoas que passaram sintomas leves, que não sabe se teve Covid, ou se foi tratado para Covid e ficou o afastamento, elas deveriam fazer exames. O que acontece? Essas pessoas são notificadas para vigilância epidemiológica, e aí, se está se fazendo o teste, a pessoa apresentar alguns sintomas e alguns critérios para se fazer. O ideal no mundo seria todo mundo fazer o teste em massa, tá? Uma coisa bem importante, Renata, desculpa, Karine. Uma coisa importante, assim, que eu tenho que fortalecer aqui, é uma outra situação que a gente tem pacientes mais graves, com falta de ar, que nos procuram no consultório, com falta de ar, tosse, que a gente pede para esses pacientes fazer uma tomografia de tórax. E a gente tem encaminhado a Unimed e o radiologista tem nos ligado, olha, esse paciente não tem, esse paciente tem, o laudo escrito sai posteriormente, isso nos ajuda muito, nos facilita. Eu tenho só a agradecer à Unimed, aos radiologistas da Unimed também pelo seu trabalho nessa época, nessa pandemia do Covid. Parabéns à Unimed por mais esse auxílio à população.
Imagina, doutor, nós que agradecemos, afinal a Unimed é uma cooperativa de médicos, né? Então são vocês, médicos, que estão trazendo para a gente como clientes Unimed, nós que temos plano de saúde Unimed, ou a população de outros convênios, né, que a Unimed beneficia, ou também a população de forma particular. Vocês estão permitindo, doutor, que a gente tenha acesso ao melhor em saúde nesse momento da pandemia. Então, Concórdia é, sim, uma das cidades, como você falou, né, doutor Fernando, com índices altos se comparado ao número de pessoas que nós temos por habitante, a situação é assustadora, mas nós temos assistência. E vamos ter mais ainda, não é, doutor? Daqui a um tempo com o Hospital Unimed, em breve. Com certeza. E poderemos dar uma assistência ainda melhor para os nossos clientes. Então, Karine, o que eu queria deixar assim de recado para todo mundo, que as pessoas não esqueçam que o importante é usar máscara, as pessoas não esqueçam que tem que lavar as mãos, o álcool gel não substitui a lavação das mãos, ajuda, mas não é igual lavar as mãos com sabão e água. Se possível, passar álcool gel. Se não tiver álcool gel, sabão e água é importantíssimo. Eu faço uma rotina no meu consultório que a gente tem que lavar as mãos, oriento os pacientes em casa a lavar as mãos. Outra coisa, não usar anéis, adornos, porque isso prejudica a higienização das mãos. Procurar, se sair na rua ou no seu trabalho, usar o cabelo preso. Isso é uma coisa importante. As pessoas, o homem com a sua barba bem aparada, isso é importante. Ou não ter barba nesse momento, porque são onde existe o maior risco de contaminação. Então a gente tem que evitar isso. Tirar unhas postiças, quem costuma usar. Eu acho que esse momento a gente não pode esquecer as regras básicas. Não é só fazer o exame, as pessoas continuar lavando as mãos, usando máscara, distanciamento social, evitar o beijo, o abraço, né? Então esse momento é importante. A gente tem que passar por isso, nós estamos passando por isso e vamos passar por isso. Mas todo mundo tem que fazer sua parte. Não adianta só algumas pessoas, e todo mundo tem que fazer sua parte, na parte da saúde e na parte como nós, como pessoas, como cidadãos. Quanto mais rápido, não é, doutor? O quanto mais eficiente nós passarmos por isso, maior vai ser, ou melhor vai ser o nosso retorno em breve às atividades normais. Doutor Fernando, obrigada! Parabéns pela live, 1h18 ao vivo. Muito bem, muito obrigada. Karine, eu agradeço, assim, quando a gente me fizeste esse convite para a gente participar da live da Unimed, e semanalmente, nas quartas-feiras ou nas terças-feiras, dependendo do dia da semana, que se consegue o espaço com os colegas. Mas, assim, agradecer a Unimed por poder estar esclarecendo isso para a população geral e dizer para os clientes da Unimed que estamos juntos, se precisar, estamos à disposição, os seus médicos estão à disposição, os cooperados da Unimed. A Unimed é uma marca forte e está mostrando por que é essa marca. E queria dizer para vocês que temos todos os exames disponíveis, radiologia, tomografia, enfim, os exames que precisarem fazer nessa hora, nesse momento. E agradecer, assim, a toda a população que tem... Principalmente, ontem foi o dia da enfermeira, não podemos esquecer, quem está lá na linha de frente, principalmente antes de chegar no médico, é a enfermeira. Parabéns a todas as enfermeiras. A equipe de saúde não seria a mesma se não fossem as enfermeiras, os fisioterapeutas, os médicos, laboratório, apoio, enfim, desde o pessoal da lavanderia, enfim, qualquer situação dessa, mas não esquecermos que a saúde precisa da ajuda da população nesse momento. Estamos vivendo uma pandemia. Pandemia é uma doença infecto-contagiosa que acometeu mais de um continente e agora chegou aqui. Então, demorou, mas chegou. E agora temos que passar por isso. Uma boa noite e até uma próxima. Karine, um abraço para ti. Com certeza, doutor Fernando. Em breve nós estaremos aqui falando, né? Até para as pessoas saberem, a gente tem essa previsão para todas as semanas, né? Pelo menos nas próximas semanas, trazer médicos diferentes. Quero destacar aqui também, antes de te agradecer, enfim, doutor, antes de te desligar da nossa live, que hoje mesmo nós tentamos contato durante a semana com outros médicos e eles não podiam participar, porque estavam ou de plantão na UTI, né, ou estavam na central de triagem. Então, todos os cooperados aí, uma grande parte de cooperados que não é grupo de risco, está no controle, no combate ao Covid nesse momento. Então,
Obrigada a todos os cooperados. Doutor Fernando, um abraço a você e até breve. Até breve, um abraço. Boa noite. Boa noite, doutor. Gente, nós temos muitas perguntas ainda a serem respondidas, mas já estamos há quase 1h30 de live, o que significa que a gente bateu um papo longo aqui, não é? Então, obrigada. Já são 10 da noite, 34 minutos, a gente precisa descansar, você também, né? Desligue das tecnologias agora, é importante também você se proteger, cuidar da sua mente, para que amanhã você acorde mais disposto para trabalhar ou de casa ou do seu trabalho com mais qualidade. Obrigada a todos que participaram. Enfermeiras, Unimed, equipe Unimed, Esther, a Ana, não vou lembrar de todos os nomes agora. Parabéns pelo dia que foi comemorado ontem, obrigada por tudo que vocês fazem e parabéns também a todas as enfermeiras que estão nos assistindo e que têm uma história ou alguma história para contar para a Unimed em relação ao seu trabalho, tá certo? E sobre a questão dos testes, se você ainda tiver dúvida, ligue para a gente na Unimed 3441-1700. Lembrando que a Unimed cobre, o plano de saúde cobre, né, a realização dos testes para Covid, mas somente com prescrição médica, tá bom? Ficamos por aqui e voltamos em breve. Cuidar de todos, esse é o plano da sua Unimed. Tenham todos uma boa noite. Fiquem bem.